Um exército com mais de 60 mil homens marchando como uma onda viva, esmagando tudo pelo caminho. No comando, um jovem imperador chamado Maomé II, o mesmo que conquistou Constantinopla e chocou o mundo cristão. Agora, ele avançava sobre a Europa, decidido a transformar a pequena cidade de Belgrado em apenas mais uma página rasgada da história. Mas o que ele não esperava era enfrentar resistência. Não de um exército regular, mas de camponeses armados com foices, frades marchando com cruzes e um velho guerreiro húngaro disposto a morrer pela liberdade. Então vem a pergunta: como o maior conquistador do século XV foi derrotado por uma força tão inferior? O que aconteceu naquele cerco que mudou os planos do Império Otomano por décadas? E por que tão poucos ainda conhecem essa história? É disso que vamos falar hoje. Um capítulo épico, esquecido por muitos, mas que resistiu ao tempo como as muralhas de Belgrado. Bem-vindos ao canal Além da Resposta. Imagine-se no verão de 1456. O calor sufocante escorre pelas muralhas da fortaleza de Belgrado, na fronteira entre o mundo cristão e a fúria crescente do Império Otomano. No horizonte, uma nuvem de poeira se aproxima, levantada por dezenas de milhares de soldados turcos. No centro dessa marcha implacável está um homem, Maomé II, o Conquistador. O mesmo que apenas 3 anos antes havia feito o que nenhum outro conseguiu: derrubar as muralhas de Constantinopla e apagar de vez os 1000 anos do Império Bizantino. Era jovem, implacável e invencível. Pelo menos era isso que o mundo acreditava. Mas o que poucos sabem é que naquele ano Maomé II enfrentaria uma das mais humilhantes e inesperadas derrotas de sua carreira militar. Uma derrota que ameaçou seu prestígio, paralisou sua expansão pela Europa e provou que nem mesmo os mais poderosos estão livres de reveses históricos. Mas espere, como um exército de mais de 60 mil homens, liderado por um dos maiores estrategistas do século XV, poderia ser vencido por uma cidade minúscula como Belgrado? Antes de responder, precisamos voltar no tempo. A queda de Constantinopla em 1453 não apenas marcou o fim da Idade Média, mas incendiou os alarmes por toda a Europa cristã. A Hungria, que fazia fronteira com os domínios otomanos, sabia que era só uma questão de tempo antes de ser a próxima. É aí que surge uma figura improvável: João de Capistrano. Um frade franciscano de quase 70 anos que abandona o conforto do púlpito para empunhar uma espada. Um pregador que se transforma em general. E com ele, outro personagem-chave, João Hunyadi, o regente da Hungria. Um guerreiro temido até pelos próprios turcos, astuto, experiente e pronto para morrer defendendo cada pedra daquela fortaleza. 2 homens, uma cidade. Um império à beira da invasão total. Que forças se levantaram ali? O que motivou essa resistência improvável? Você está prestes a descobrir como uma cidade sitiada se tornou símbolo de resistência e como Maomé II, o invencível, conheceu o gosto amargo da derrota. Quando o mês de julho chegou, Belgrado já estava cercada. Dos campos ao redor, nuvens de poeira se erguiam, levantadas por um aparato de guerra colossal. Maomé II havia reunido uma das maiores forças militares que a Europa já tinha visto. Mais de 60 mil soldados otomanos, centenas de canhões e navios de guerra que bloqueavam o rio Danúbio. Tudo para esmagar aquela fortaleza, custasse o que custasse. Dentro da cidade, o pânico era palpável. A população era composta, em sua maioria, por civis e milícias improvisadas. Os poucos soldados profissionais seguiam sob o comando de João Hunyadi, que havia reforçado as muralhas com madeira e terra e montado plataformas de ataque sobre as torres. Ao seu lado, marchava João de Capistrano,
O frade com voz de trovão e olhar flamejante, que reunia multidões para pregar e convocar homens comuns à luta. Ele não carregava armas, apenas uma cruz e uma fé inabalável. Imagine a cena: soldados e camponeses ombro a ombro, cavando trincheiras, carregando pedras, preparando caldeirões de óleo fervente, enquanto nos céus abutres já começavam a circular. Eles sabiam o que estava por vir. Em 4 de julho, os canhões otomanos começaram a cantar. Durante dias e noites, a fortaleza foi bombardeada sem trégua. As paredes tremiam, torres desabavam, mas Belgrado não caía. Quando uma brecha era aberta, os defensores se lançavam sobre os escombros com madeira, sacos de areia e os próprios corpos para selar a entrada. Era uma luta não apenas por sobrevivência, mas por significado. E enquanto isso, do outro lado das muralhas, Maomé observava tudo em silêncio. Ele não entendia. Já havia conquistado cidades com defesas maiores. Por que Belgrado resistia? A resposta estava além das pedras. Estava no espírito daqueles homens. Um exército movido não pela glória, mas por fé, desespero e amor por sua terra. Um povo que via naquele cerco a última barreira entre a civilização cristã e o avanço de um império que parecia devorar tudo em seu caminho. Mas algo ainda mais estranho estava prestes a acontecer. Porque no dia 14 de julho, surgiria uma nova força inesperada no campo de batalha. Uma armadilha que ninguém viu chegando. O dia 14 de julho amanheceu diferente. O ar estava mais denso e uma névoa se espalhava sobre o campo de batalha como um presságio. Maomé II ordenava mais bombardeios, certo de que a queda de Belgrado era apenas uma questão de horas. As muralhas estavam rachadas, os estoques de suprimentos dentro da cidade no limite. E os defensores estavam exaustos, feridos e em número muito menor. Mas ninguém ali imaginava o que estava prestes a acontecer. Em meio ao caos, João Hunyadi arquitetou o impossível. Uma investida surpresa diretamente contra as trincheiras otomanas. Usando portões laterais que ainda estavam de pé, ele liderou um ataque ousado com cerca de 2.000 homens, atingindo em cheio os artilheiros que bombardeavam a cidade. A confusão se espalhou. As linhas otomanas, antes tão firmes, começaram a se desorganizar. Ao mesmo tempo, João de Capistrano, o velho frade, erguia sua cruz e gritava para as massas: pela fé, pela liberdade, pela sobrevivência. Centenas de camponeses, muitos sem armadura, saíram correndo com tochas, paus, foices e o que mais pudessem carregar. Não era uma tropa, era um rugido coletivo de desespero e coragem, impulsionado por sermões inflamados e uma fé que ardia mais do que os canhões do inimigo. O campo de batalha se inverteu. O que era uma muralha sitiada virou uma armadilha para os invasores. Tropas otomanas foram forçadas a recuar até suas trincheiras. E o pior para Maomé II, sua barraca de comando quase foi invadida. Ele próprio foi ferido por uma flecha no calcanhar e teve que ser retirado às pressas, humilhado diante de seus generais. Agora pense comigo. O que motiva uma multidão de civis esfomeados a correr em direção a um exército profissional, armado até os dentes? O que transforma medo em furor, fé em fúria, cruzes em lanças improvisadas? Ali, naquele dia, a história viu um fenômeno raro: a vitória dos improváveis. Um povo que deveria apenas resistir por alguns dias se tornou ofensivo. Inverteu o curso da batalha. Mostrou que a convicção, quando profunda, pode fazer frente até mesmo ao aço. Mas será que aquilo era o fim? Será que os otomanos estavam de fato vencidos? Ou Maomé, ferido, ainda tinha uma carta escondida nas sombras do campo de batalha?
O acampamento otomano, que dias antes exalava confiança e poder, agora era um mosaico de caos. Tendas queimadas, cadáveres espalhados, soldados feridos correndo sem rumo, gritos em diferentes línguas misturando ordens e desespero. A investida dos defensores não apenas quebrou as linhas de ataque, ela quebrou o moral. Maomé II, ainda ferido e furioso, tentou reorganizar o exército. Ordenou reforços aos flancos, prometeu recompensas, ameaçou punições. Mas algo havia mudado. Aquele exército invencível, tão acostumado a vitórias rápidas e avassaladoras, agora se via diante de uma fortaleza que cuspia fogo e resistência de dentro para fora. E então, a última faísca acendeu o barril de pólvora. A epidemia. Nos dias seguintes ao contra-ataque húngaro, uma doença começou a se espalhar entre os soldados otomanos. Febres, vômitos, delírios. Muitos morriam antes mesmo de serem atingidos por espadas inimigas. Os médicos do sultão não davam conta. Os corpos se acumulavam. As fogueiras já não queimavam apenas para cozinhar, mas sim para conter o cheiro da morte que dominava o acampamento. Diante de tudo isso, os conselheiros imploraram: retire-se, por agora. Reorganize-se e retorne mais tarde. Mas Maomé II hesitava. Seu orgulho estava em jogo. Seu nome, sua glória, sua lenda. Como poderia ele, o conquistador de Constantinopla, ser repelido por uma cidade cercada por camponeses e monges? Mas havia algo ainda mais poderoso do que sua raiva: o tempo. O exército começava a desertar. As reservas estavam no fim. As rotas de suprimento estavam sob ameaça. Belgrado não só resistia, agora a ameaçava. E diante da possibilidade de um colapso completo, Maomé II tomou uma decisão amarga. Na calada da madrugada de 22 de julho, os otomanos começaram a retirada. Silenciosa, disfarçada, humilhante. O maior cerco do século XV havia terminado, com derrota. O som dos tambores cessou. O céu, pela primeira vez em semanas, parecia respirar em paz. Dentro da cidade, João de Capistrano e Raniade se abraçaram em meio aos destroços. Não era apenas uma vitória militar, era uma vitória espiritual, simbólica, histórica. Mas o que aconteceu com os heróis dessa batalha? O que a vitória em Belgrado significou para o futuro da Europa e do próprio Maomé II? Após o colapso otomano, a cidade de Belgrado amanheceu em silêncio. Um silêncio denso, cortado apenas pelo som das cinzas ainda quentes e dos sinos que ecoavam pela cidade como uma prece viva. Aqueles que sobreviveram, muitos feridos, esfomeados e exaustos, não sabiam se choravam, celebravam ou apenas agradeciam por estarem vivos. João Runiade, o comandante heróico, não viveu muito além da vitória. Poucos dias após a retirada turca, sucumbiu à peste que ainda assolava a cidade. Morreu como viveu, entre espadas, estratégias e sacrifício. Já João de Capistrano, o frade que transformou fé em força, também adoeceu e morreu pouco tempo depois. Ambos foram enterrados como mártires, honrados por gerações futuras. E Maomé II, ele não esqueceu Belgrado. Sua derrota naquele verão o perseguiu. Por anos ele adiou um novo ataque à Hungria. Belgrado, a pequena fortaleza, tornou-se símbolo de resistência em toda a Europa cristã. E o cerco de 1456 entrou para a história não apenas como uma batalha vencida, mas como uma virada simbólica na expansão otomana para o Ocidente. Agora, pare por um instante e reflita comigo. Como seria o mapa da Europa hoje se Belgrado tivesse caído naquele julho? O que teria acontecido com o cristianismo ocidental, com as fronteiras culturais, com a memória da resistência? Às vezes, não é o número de soldados ou o tamanho das armas que define o destino de um povo, mas a força invisível daquilo em que se acredita. Belgrado nos ensina que mesmo quando tudo parece perdido, a fé,
A união e a coragem podem reescrever a história. Que não há império invencível quando uma causa é maior que o medo. E que por trás de cada muralha existe mais do que pedra. Existe alma, existe povo, existe propósito. Há sempre um ponto onde o impossível encontra resistência. E se você gostou dessa história que poucos contam, imagine quantas outras verdades ainda estão enterradas por aí, esperando para serem reveladas. Aqui, não entregamos respostas fáceis. A gente provoca, questiona e revela. Mostramos o que ficou nas sombras, damos voz aos esquecidos e reconstruímos o que o tempo tentou apagar. Então, se essa batalha te surpreendeu, inscreva-se agora no canal, ative o sininho e venha descobrir o que mais está escondido pela história. Porque enquanto alguns se contentam com a superfície, nós escavamos mais fundo. Onde termina a resposta simples, começa o além da resposta.